Convida a doutora. Tem que convidar no mais aí, ó. Apareceu. Patrícia. Deixa eu convidar primeiro aqui pra ver se é o problema do... Nós estamos Patrícia. aqui. Voltamos. Vamos ver agora o pai Rodrigo. Esperar só o Pronto. pai Rodrigo. Aceitei agora o pai Rodrigo. Vamos ver se entra agora. Tá. Porque na live pode participar até 4 pessoas. Sim. Aí vamos ver o que está acontecendo aqui. Na internet dele. Será que não é internet? Alguma coisa nesse sentido? Não sei. Aparece aqui, mas... Aparece para aceitar, já aceitei aqui. Isso, agora vamos ver se o pai Rodrigo consegue acionar lá. Aí assim, doutora, e a gente vê, como a gente estava falando, muitas coisas que acontecem. Por exemplo, teve um caso agora que gerou uma polêmica nacionalmente, que foi o caso daquele Iaô, que foi a óbito por falta de não tomar os remédios. E olha só, o problema dele era físico, não era espiritual. Aí é por isso que nós temos o pai Rodrigo só aqui assistindo. Não consegue entrar. Mas vamos aqui, Rodrigo. Daqui a pouco eu saio, você entra e a gente reveza. O que acontece é que eu acho que não há como é que eu posso dizer? Um preparo desses sacerdotes. Assim, seja judicial, seja um conhecimento. Olha só, eu posso falar pelo trabalho que eu faço via Afrocom, que eu já fiz pela OAB. A nossa missão quanto Central Organizada de Matriz Africana é falar sobre direitos da religião. Elucidar, ensinar no bom sentido aos nossos zeladores e até membros da nossa religião os direitos que eles têm, os deveres que eles têm, o que é crime, o que não é crime, porque muita gente não entende. Por exemplo, se você pegar seu cachimbo e falar, fulano de tal, estou mandando uma fumaça para você, esse fulano, sabendo da ciência do cachimbo, pode chegar na delegacia e falar, o pai Tiago mandou uma fumaça para mim online, me senti ameaçado de morte. É ameaça? É. É ameaça. Porque aí eu levo por A mais B na delegacia, o que é a fumaça, qual a ciência, o que acontece, e as histórias que nós temos é a ameaça de morte. Alguns ebóis, por exemplo, deixei um despacho na frente da casa de fulano de tal. Ameaça de morte. E está configurado pelo STF hoje. Está tipificada esse crime de ameaça usando objetos religiosos, está aceito pelo STF, gente. Então, assim, a gente precisa ter consciência de quem somos, onde estamos e o que queremos, coisa que o nosso povo parece que está brincando. E não é brincadeira, isso é muito, muito sério. É a mesma coisa assim, eu já fui tirar zeladoras e zeladores da delegacia, que estavam presos. Por quê? Porque não tomaram a atenção de, quando foram dar uma obrigação, fazer a iniciação, seja do ritual que for, de menores, de ver com vagar a autorização do pai e mãe, saber se essa criança está numa contenda judicial de guarda. E aí o que acontece? Quantos conselheiros tutelares da nossa denominação religiosa nós temos? Ninguém. Ninguém. Quantos evangélicos nós temos? Cristãos? Muitos. Inúmeros. Então, o que acontece? Eu sou conselheira tutelar, eu sou cristã, eu vou olhar uma criança que vai ser iniciada em Jurema, aí, que tem todo o ritual dela, mas que o pai me denunciou que ele está passando por maus tratos na casa do pai Tiago. Eu, cristã, que já não gosto de você, vou descer a caneta no meu relatório. E aí vem a polícia e fala, não, realmente, o pai Tiago fez um corte, fez isso, fez aquilo, fez o que precisava na criança, e isso é lesão corporal. Pai Tiago, vamos para a delegacia. Vai responder judicialmente. Até o pai Tiago
ter alguém, algum profissional, advogado, que conheça da ritualística, que tenha principalmente nome e que tenha respeitabilidade na polícia, ele já ficou preso. Pai Vinícius Em colocou flagrante aqui. delito. Pai Vinícius colocou aqui. Em caso de pais separados, é necessária a autorização de ambos? É a pergunta que ele fez, né? Porque às vezes Principalmente a mãe... se estiver na contenda judicial, tá? Se ele tiver a guarda compartilhada, vale a pena explicar. Olha só. As guardas de criança hoje, a guarda compartilhada, quando pai e mãe respondem por essa criança, tá? Ou guarda unilateral, quando um só que responde pela criança. Em sendo a guarda compartilhada, dos dois, tá na contenda que não sabe quem é o responsável pela criança, se é o pai e a mãe, ou se é só a mãe ou se é só o pai, autorização dos dois. Entendi. Tá? Entendi. Aí, por exemplo... Pegue a autorização de pai e mãe. Sabe por quê? Porque às vezes o pai, a avó é evangélica, o pai não quer, ou a mãe não quer, aí denuncia. E aí, para o zelador explicar o que está acontecendo, ele vai se deparar com um delegado que ele não conhece, porque não vão te levar para DECRIM, vão te levar para a delegacia da região. Na delegacia da tua região, nem sempre eles entendem. E um exemplo, por exemplo, a mãe é separada do pai, Sim. Mas o pai não quer que a criança participe da religião. Ele pode proibir isso? Olha só, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança nenhuma é obrigada a seguir a denominação religiosa dos pais. Tá certo? O ECA me diz isso, o Estatuto da Criança e Adolescente. Porém, o pai e a mãe têm pátrio poder. Sim. Então, tem contenda entre pai e mãe, não conseguiu fazer o acolhimento, não conseguiu equalizar, não vá para frente. Não dê essa obrigação, espera a poeira baixar, a beligerância entre eles baixar, para depois dar essa obrigação nessa criança. Porque no caso, fatalmente você vai ter problema. Porque esse pai vai entrar judicialmente contra essa mãe, ou essa mãe contra esse pai, falando de alienação parental, falando de agressão, falando de lesão corporal. Isso. Agora sim, por exemplo, a criança não vai tomar obrigação nenhuma. A mãe, ela é da religião, o pai é de outra denominação, de outra religião. Aí, por exemplo, minha ex-esposa, eu sei que ela é do caminho, né? Ela é média, ela é espírita, ela é macumbeira. Vamos dizer pejorativamente, que é a forma que a maioria das pessoas comentam, né? Sim. Minha ex-mulher é macumbeira, eu sou evangélico, sou protestante. Eu sei que minha filha acompanha ela nos cultos, né? Religiosos. Mas eu não quero que ela participe porque eu não gosto da religião dela. Eu posso proibir dela levar, porque assim, se está na guarda dela, ela é responsável legal. Olha só, a guarda é compartilhado, lá de referencial da mãe. Mas a guarda é compartilhada, os dois opinam. Então, cabe a essa mãe que tem essa guarda compartilhada peticionar para o juiz e dizer, olha, excelência, eu sou assídua de tal religião, adepta de tal religião, a minha filha, meu filho frequenta comigo todo sábado, toda sexta, sei lá que dia. Preciso dessa autorização porque o pai está coibindo de eu levar essa criança. Ela tem que noticiar. Sim, entendi. Porque quando nós temos conflitos familiares, o conflito familiar, eu como familiarista e criminalista que sou, eu penso que conflitos de família não tinham nem que ser judicializados, mas eles são. A partir do momento que está judicializado, a gente tem que dar satisfação. Voltou? Eu estou online, vamos lá. Tá conseguindo ver Pai Rodrigo? Não. Não, peraí. Eu tô conseguindo ver Pai Rodrigo aqui do meu. Tá conseguindo ver Pai Rodrigo aí? Aqui. Peraí, não sai não. Não, eu tô aqui. Oxi. Eu pensei que entrava os três juntos.
Peraí, Eu só um também minutinho. acho, mas cadê? Teria que ele teria. Ele tá parado, né? Voltou a internet, sem internet. Mano, é minha. Pai Thiago, o senhor tá me Oi, vendo? tô sim. Eu também tô lhe vendo, só não tô vendo o Rodrigo. É porque para eu que tá aparecendo aqui na minha tela. Então tá, não sei como é que faz, mas vamos em frente. Vamos em frente. Aí, teve uma pergunta agora de Pai Vinícius. Diga. Com quantos anos a criança decide o que ela quer, assim, referente à religião? O Estatuto da Criança e Adolescente não preconiza idade, mas, como judicialmente, a partir dos 12 anos, essa criança já pode definir com quem ela quer ficar. Ela pode ser ouvida em juízo a partir dos 8 anos, mas que ela define mesmo é a partir dos 12. Então, a partir dos 12 anos, nós devemos tomar o cuidado de ouvir essa criança, sim, mas não podemos deixar de ter autorização dos pais. Uhum. Tá? Entendi. A partir Principalmente dos se for 12. fazer alguma coisa mais evasiva, cura, a iniciação no candomblé, que tira o cabelo, tem que ter autorização. Para não Sim. gerar problemas para o zelador e para casa. Porque nós estamos numa fase que tudo que é de religião de matriz afro-ameríndia é endemonizado. Ah, Então, todo cuidado é pouco. Né? Por isso que eu falo assim, gente, olha só, não expõe tanta coisa do nosso meio e internet, não fala muita coisa, a gente não pode dar arma para as outras pessoas. aí! Finalmente, bem-vindo! Demorou, Bom, mas chegou, vamos lá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que evitar Aumentei tudo. alguns ritos nossos, algumas sacralizações nossas, da gente estar publicando, entendeu? As coisas têm que se manter no segredo, para não se Pronto, entendi. banalizar. Pronto. Vocês têm como aumentar o áudio de vocês aí um pouquinho, que eu estou escutando o áudio. Estão me escutando bem? Eu tô. tô sim. Tá, então pronto, vamos continuar. Estão me ouvindo Bom, bem? agora tá me ouvindo? Vamos, Ouvindo? perfeito. Aí agora o negócio vai melhorar. Então tá bom. Então, gente, deixa eu pedir desculpa, porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, não estava dando certo, mas eu tava até agora, 8h30, eu tava atendendo um cliente aqui, inclusive, estava trabalhando com o Exu até agora há pouco. Sabe como, vocês sabem como é a vida de sacerdote, né? Nós não nos governamos, né? Sim. Mas Pega um pouco. eu tô atrasado no tempo. Doutora Patrícia, minha irmã Patrícia Motumbá, Motumbaxá, Motumbá. Motumbaxé, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. O assunto já está rendendo e eu vou compensar meu atraso aqui já com uma pergunta. Pois não. Eu estava escutando aí agora há pouco a questão da autorização em relação a obrigações, a funções e iniciações. No caso da Jurema especificamente, nós não temos o recolhimento, né? O discípulo que está se iniciando, ele não está isolado do mundo. Mas no caso do candomblé, a gente tem essa questão. Aqui em casa, eu tenho a seguinte prática, minha casa tem CNPJ, quando a minha casa não toca candomblé ainda, que fique claro, mas é um procedimento que eu já faço na Jurema e vou fazer quando a casa de Xangô estiver aberta. A pessoa que vai se iniciar, eu envio um documento com os dados, CNPJ, tudo aqui, todos os dados legais, e nesse documento eu coloco assim, que a pessoa, ela de livre e espontânea vontade, em caso de maior e que não esteja sobre nenhum tipo de impedimento legal, seja... esqueci o nome do dispositivo. Assistida, interdição. Exatamente. E que eu coloco assim, ó, eu, fulano de tal, de livre e espontânea vontade, vou me iniciar, seja na Jurema, no candomblé,
e passarei por rituais que envolvem isolamento, laceração, porque abrir cura é laceração, né? Dieta restritiva, impedimento de comunicação com pessoas alheias ao rito iniciático. Então, eu coloco isso tudo certinho no documento. Sim, de suma importância. Já aconteceu aqui em casa, eu tenho uma filha, não vou entrar em nomes, nada para preservar a pessoa, ela já tem uma certa idade e ela sofre de câncer. E esse câncer já está em um estado avançado. Ela, pela vontade dela, ela quis fazer esse documento. Inclusive para resguardar a casa Da família. Da família. Né? Então, assim, a gente precisa... A estrela da live hoje é a doutora Patrícia, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa se resguardar, porque assim, gente, você está dentro de um roncol, um DEME, dependendo da nação, é cárcere privado, dependendo do entendimento. Foi o que eu falei, eu já tirei zeladores e zeladoras da polícia, presos, porque, é o que eu falei, no caso era menor, foi o conselheiro tutelar com a polícia, dizendo que a criança estava em cárcere privado, que a criança tinha lesão corporal gravíssima, que a pessoa estava sem comer, na verdade, estava em jejum absoluto, né? E aí o que aconteceu? Deu cárcere privado, deu tudo. Se não pegasse um advogado que entendia do que estava acontecendo e que tivesse uma notoriedade ou uma respeitabilidade na área, essa zeladora e esse zelador estariam presos até hoje. Pois é. Porque então até a gente precisa... ao contrário, né? Nem já está preso há muito tempo. Porque não houve crime. Porém, mas se é outro, ia lavrar lá a ocorrência, e a coisa ia crescer. Né? Já tinha recorde na porta da delegacia, já estava um fuzuê. Vocês estão me escutando bem? Sim. Estamos. Você está escutando? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu botei o fonezinho para escutar um pouquinho melhor. Mas vocês estão me escutando. A pergunta para a doutora Patrícia é a seguinte. A gente, né, quando a gente fala de roncó, de rondeme, enfim, a gente está falando de crimes que podem ser caracterizados como não deveriam, né? Até porque a Constituição garante o direito de liberdade religiosa. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Então, em alguns casos, em algumas regiões, essas situações se caracterizam como crime. Mas a primeira pergunta que eu tenho hoje para a doutora Patrícia é a seguinte. Como o sacerdote... E aí eu vou fazer um preâmbulo. O direito diz que o ônus da culpa é de quem acusa. Mas a gente sabe que o mundo está invertido, então se eu sou acusado, eu tenho que me defender. Eu tenho que gerar provas para me defender. Isso é um absurdo. Né? Mas como, além de um CNPJ, além de um documento desse registrado em cartório, enfim, como o sacerdote se resguarda enquanto pessoa ilibada, de modo que uma denúncia ou qualquer tipo de situação dessa pare antes mesmo de começar. O que eu falo sempre? Olha só, tem uma delegacia na sua região. Na sua região, o Rodrigo é o CIOPS, não tem? Tem o CIOPS. Vai no CIOPS, faz amizade lá dentro do CIOPS, conhece. O mal do nosso povo é que muitas vezes não faz essa interface com a comunidade. A comunidade precisa saber quem você é, o que você faz, qual a sua importância para com a comunidade. Você vive, você é um espaço de resistência naquela comunidade. Então, todos os agentes, a polícia, o prefeito, no caso de que não seja o prefeito, o administrador regional precisa saber quem você é, que trabalho que você faz. E toda vez que for ter um toque na sua casa ou que você for recolher alguém, noticia. Faz um ofíciozinho ao CIOPS, dizendo, CIOPS, eu, fulano de tal, presidente da casa tal, venho comunicar que estarei iniciando fulano, beltrano, ciclano, na data tal, e venho na oportunidade convidá-lo a participar. Traz quem estaria contra você a teu favor.
Porque ele vai falar, entendi. não, eu já fui na casa do pai Rodrigo, não vi nada de errado lá. Então, quando aparecer algum maluco falando qualquer coisa, ele já vai falar, não, aí é a casa do pai Rodrigo, a gente já esteve lá. Então, gera a tua importância social na comunidade. Vai na escola da comunidade, se coloca à disposição, faz uma casa aberta para aquela escola da região, por que não? Né? Convida o secretário de saúde, convida o secretário da mulher, o secretário de tudo para conhecer sua casa. Por que não? Todas as outras denominações religiosas fazem isso. Então, cabe a nós, né, das religiões afro-ameríndias, fazermos igual, mostrarmos que a gente não é um bicho de sete cabeças como pintam, que a gente tem, sim, uma importância muito maior comunitária do que imaginam. E assim, aproveitando... É que as pessoas ficam ensimesmadas e não vão atrás do que precisa. É aquela coisa, a dificuldade, pai Tiago, que nós temos de compor um conselho de igualdade racial. Porque o nosso povo tem um problema grave, um problema interno. Ah, se pai Tiago tá, aí eu não vou. Se pai Rodrigo tá, eu também não vou. Em vez de nós nos unirmos, fica numa vaidade sem necessidade que gera um problema muito maior para nós mesmos. Porque o evangélico, hoje eu posso falar, eu participei de uma reunião do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, eles podem se matar entre eles. Porém, é um objetivo comum, tá todo mundo lá. Todo mundo junto lá. E um defendendo o outro. E um defendendo o outro. É impressionante que, às vezes, o pastor não gosta da outra denominação. Vamos lá, o pastor da Assembleia de Deus não gosta do pastor da Batista. Mas aconteceu alguma coisa com a Igreja Batista, o pastor da Assembleia está lá para defender o pastor da Batista. Com certeza. No nosso caso... Não acontece no nosso meio. É isso que eu vou dizer. Aconteceu alguma coisa na casa de pai Tiago, Tiago está sozinho, ele se vire, eu quero mais que pai... Não, é um exemplo, pai. Não. Mas não está mesmo. É um exemplo. É porque, uma coisa assim, que acontece, ou então ficam em si mesmos. Por exemplo, eu, Patrícia, Rodrigo e pai Tiago, a gente vai se fechar só entre a gente e tchau. Tudo bem. Porque quando o pai Rodrigo, com a gente teve a ideia da live, o pai Rodrigo disse assim, pai Tiago, nós dois somos de Jurema, mas eu queria que essa live tivesse uma abrangência de todos as IAs, de todos os babalorixás, de todo mundo de comunidade de terreiro participasse junto conosco. Por isso que esse convite de pai Rodrigo, que também se estende a mim para que a senhora participasse, é justamente ter essa voz que está mais atuante dentro de Brasília, com os povos, numa só, a gente ter a mesma palavra, a gente ter o mesmo sentido, o mesmo rumo. Por exemplo... Eu muitas vezes sou muito chata, pai Tiago, porque eu bato sempre na mesma tecla. Quem me conhece, eu estou sempre repetindo quase que a mesma coisa. Por quê? Por conta da necessidade que nós temos, pai Tiago. Veja, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá certo? Aqui em Brasília. Já as federações do Nordeste já tem a Federação Afro-Ameríndia, né? Aqui em Brasília, quando eu fui na federação, e aí ele disse, seu barracão é de quê? Eu disse, é de Jurema. Aí ele disse, vixe, eu tenho que ver aqui um jeito de que seu barracão faça parte da federação, porque nossa federação é um bando de candomblé. Aí eu disse, amigo, a minha denominação, a Jurema, é uma das denominações mais antigas do Brasil. Que deram origem... Que deram origem a tudo isso que nós vivemos hoje, é os povos indígenas. Né? Por exemplo, aqui a gente vê uma exclusão muito grande dos ciganos, né? Porque é um povo tradicional, o povo cigano é um povo tradicional, né? O quilombola é um povo tradicional. E como é que nós somos de matriz afro-ameríndia se fechamos e nós fechamos os nossos olhos para que esses povos... Está complicado, né? Porque aqui o pessoal se fechou apenas no mundinho deles. Cada um no seu mundinho, cada um no seu quadrado, e que nada está acontecendo. Invadiram o barracão lá em Planaltina, agora recente. Quebraram tudo lá. E o que o povo fala é chacotar na internet. Eu não vi ninguém ligando para aquela Ialorixá, para aquele babalorixá, perguntando se eles estavam precisando de alguma coisa. Né? E assim, o que a gente vê é chacota e mais chacota.
E um terreiro de candomblé, um terreiro de jurema, um terreiro de umbanda em uma comunidade, ele não faz só um trabalho espiritual, ele faz um trabalho social grandíssimo. Por exemplo, tem pessoas que chegam na minha casa e que não tem nem sequer o que comer, perguntam na minha casa, pai Tiago, depois da gira vai ter o que comer? Sim, olha, eu tava em Camaçari, eu estava na Bahia, que eu fui palestrar lá. Eu liguei para a mãe Sueli para saber se ela estava precisando de alguma coisa. E assim, eu não tenho nem tanta amizade com a mãe Sueli, mas eu acho que é um dever nosso de pelo menos questionar. E assim, como eu sou novato aqui em Brasília, eu sou novo, não conheço todos os babás, nem todas as IAs. Eu fiquei muito feliz quando a senhora me convidou para participar do grupo, que eu vi a quantidade de personalidades do candomblé, pessoas ali que têm renome nacional, né? Nacional, e eu fiquei muito lisonjeado. Por quê? Porque a partir daí as pessoas começam a me conhecer e eu conheci as pessoas e cada um conheceu o trabalho um do outro. Uma pergunta para a gente não fugir do foco da nossa live. Por exemplo, aconteceu uma vez com um colega meu que a pessoa foi lá para fazer um ebó para a saúde dele. Por exemplo, ele tinha câncer e foi lá para fazer um ebó para ficar bem de saúde. E não aconteceu o que a pessoa queria. E aí, essa pessoa processou esse colega meu, dizendo que ele é um estelionatário, porque não aconteceu a saúde dele. Curanderismo. Tudo vai da maneira qual se fala. Se você explica para a pessoa que está ali e fala para ele, olha, eu vou fazer tudo o que for possível para lhe ajudar, mas tem a ver com o seu merecimento, porque nós sabemos que a magia está em cada um de nós, né? Os sacerdotes só despertam a magia. Então, muitas vezes falta o acolhimento, mais uma vez o acolhimento. Falta você explicar para esse adepto que está te procurando, olha, o milagre está em você, o merecimento está em você. Eu vou fazer o possível que a minha ciência, né? O que a minha ciência permite. Porém, vai do merecimento de cada um. Outra então, coisa, a partir do momento que você coloca que a magia dele, que tem que funcionar, você tirou a característica do curandeirismo. Você não está dizendo para ele, vou passar esse ebó e você vai ficar curado. Não. Depende de quem te protege, depende do seu merecimento, da sua caminhada. E isso é o acolhimento. Entendi. É que muitas vezes, alguns zeladores, parece que eles são avatar. Eles são, no caso do candomblé, o próprio orixá em terra. Que não é verdade. Foi bom isso aí. A senhora falar isso aí, ótimo. Não é verdade. Ele é humano e ele vai fazer o que é possível dentro do conhecimento dele para resolver para aquela pessoa. Às vezes uma velha e um copo d'água resolve mais do que 10 mil ebós, mas vai do merecimento da pessoa. Então, quando um adepto ou um cliente nos procura, a gente tem que o quê? Explicar corretamente a ele, dizer, olha, a coisa depende de mim, mas depende de você. Depende de quem te protege, do panteão que você carrega e do seu merecimento. Né? Tem que deixar muito claro. Isso aí você se isenta do charlatanismo, do curandeirismo. Isso. Outra coisa que é muito frequente nos barracões, isso é geral agora, né? Que é referente a horários, né? Por exemplo, a zoada está me incomodando. Aí chama a polícia e é aquele, né? Olha e aí só, entra... mais uma vez... eu fiz vários termos de ajustamento de conduta. Em Planaltina, eu acho que eu fiz 3 judiciais. Em Sobradinho, eu fiz 2. O que eu falo? Seja amigo da sua comunidade. Conheça a tua vizinhança. A babá Francimara acabou de entrar. Benção, pai, que bom ele vir aqui. Então, assim, seja amigo da sua comunidade. Fale, olha, eu vou tocar tal dia, até tal hora. Desculpa se eu lhe incomodo. Tudo vai da maneira qual você aborda a sua vizinhança. Não teve jeito, judicializa. Que aí vamos fazer o quê? Um termo de ajustamento de conduta. Porque assim, a lei do silêncio, existe um mito da lei do silêncio. A lei do silêncio vale a qualquer hora. Não é? Vale a qualquer hora. Incomodou, qualquer hora eu posso arguir a lei do silêncio. Não é que é das 6 da manhã às 10 da noite. Não, a qualquer tempo a lei do silêncio funciona.
Doutora, por que eu estou falando isso? Por que eu toquei nesse assunto? Porque, assim, existe alguns, principalmente aqui no DF e em torno, a maioria dos barracões são em chácaras, né? Então, não incomoda tanto a vizinhança. No meu caso, o meu barracão está inserido no meio da comunidade. Apesar de que eu nunca tive problema com a minha comunidade. Pelo contrário, no dia que eu não toco, o pessoal, pai Tiago, o senhor precisa movimentar a comunidade, a gente está acostumado com isso. Quando não toco, o pessoal pergunta se eu estou doente, se está acontecendo alguma coisa, porque a gente está sempre em contato com a comunidade, principalmente no barracão. Porque assim, meu barracão, a senhora já visitou, nos visitou, você viu que não é bem humilde. E a nossa comunidade é humilde, porque a gente está no meio do sol nascente. Sim. Inserido no meio do sol nascente. Como é que a gente tenta ajudar a comunidade? Inclusive, eu tive conversando no último toque que eu tive na casa do Pai Rodrigo. O Pai Rodrigo até nos ajudou bastante com algumas alimentações para fazer sopão, para fazer algumas coisas. Eu estou até preparando um memorando para entregar aqui na feira do produtor, para ver se a gente consegue verduras, para fazer sopão, cesta verde, para entregar para a comunidade, que é uma comunidade carente, e que, mediante uma pesquisa que eu fiz com umas 500 pessoas, a maioria da nossa comunidade vive de auxílios do governo. Por exemplo, o prato cheio, o gás. Ninguém tem uma renda fixa ou que trabalha. A maioria do pessoal do meu barracão estão desempregados, porque é vulnerabilidade social mesmo, né? Às vezes é falta de oportunidade ou não estão preparados para assumir tal vagas. E surge, porque existem várias vagas de emprego, mas que não estão preparados para essa vaga. Qual é a minha dor de cabeça hoje na minha comunidade? Tentar reorganizar o barracão conforme que a gente consiga, para dentro da comunidade, alguns cursos profissionalizantes para o pessoal, cesta básica, cesta verde e por aí vai. Por quê? Quando uma pessoa chega no meu barracão e diz assim, Pai Tiago, eu não tenho nada na minha casa e eu pensei que na casa do senhor ia haver toque porque eu ia trazer minha família para jantar. Isso me incomoda, isso me preocupa, isso. E a gente vê que o nosso barracão tem que estar preparado judicialmente. Quando eu falo judicialmente, eu falo com todos os alvarás necessários, com tudo para que a gente consiga legalmente ajudar essa comunidade. Deixa eu lhe fazer uma parte. Por exemplo, nos meus 20 e poucos anos de estrada, nós já entregamos cestas secas e úmidas. Eu entregava na casa de Pai Lilico, pelo Afrocom, 540 cestas básicas, secas e úmidas, para todos os barracões de Brasília. O que algumas pessoas da nossa denominação fizeram? Foram fazer uma denúncia dizendo que eu obrigava as pessoas a participarem de palestras. Realmente, eu pedia para participarem de palestras com os secretários do Distrito Federal. Por quê? Porque a Lei de Segurança Alimentar diz que você tem que dar a cesta básica, mas você tem que dar um caminho para essa pessoa também. Então, a gente fazia os dois. Uma palestra com o secretário de saúde, que fosse, e a cesta básica. Foram denunciar. O secretário, à época, Daniel Seidel, me ligou e falou, doutora Patrícia, o que eu faço? Tira a cesta de todo mundo. Aí nunca mais, nem Federação, nem Afrocom, nem Rede Afro, ninguém conseguiu cesta na vida. Porque eu tinha conseguido um convênio, eu entregava 540 cestas básicas, secas e úmidas, para todos os barracões. Eu dividia em cotas e chamava todo mundo para retirar. Aí foram denunciar, porque eu pedia para assistir uma palestra. Então, assim, o nosso povo, muitas vezes, Pai Tiago, trabalha contra o nosso próprio povo. Justamente, é isso que eu queria falar. É muito ruim, por exemplo, se Pai Rodrigo está com um projeto na casa dele, pô, que legal, eu não consigo na minha casa, mas eu quero aprender com o Pai Rodrigo. Justamente. E eu vou lá ver como é que eu faço para melhorar. Então, olha só, dentro desse contexto, eu vou falar da realidade aqui de Valparaíso, né? Como que é o rito, o caminho normal das pedras? Tirar o CNPJ. Depois que o CNPJ tem 3 anos ativo, você pode requerer... Baixou 2 anos pela Miroski agora, Rodrigo. Baixou para 2, beleza. Você pode requerer o título de utilidade pública. E quando você tem o título... onde você pede isso? Você pode pedir para um vereador, você pode pedir na Câmara de Vereadores, ou você pode pedir em alguma secretaria que tenha que você exerça algum projeto que tenha a ver com aquele caminho.
Aí acontece uma votação na Câmara de Vereadores, no caso do DF é a Câmara Legislativa, sendo aprovado, a sua casa, o seu CNPJ recebe o título de utilidade pública. O que esse título lhe traz? Não são facilidades. É confiabilidade, na verdade. Exatamente. Você está apto a participar de determinados programas. Isso a gente está falando dessa questão social, mas eu vou trazer de novo para a live, para o nosso tema, que são os temas. Quando a gente fala de projeto social, significa que aquele CNPJ, e lembrando, CNPJ, ele exerce alguma atividade social que tem algum benefício. Você está apto a participar de programas do governo. Gente, uma coisa que a gente precisa desmistificar a partir de hoje. O Estado não nos ampara. Mentira. Existem diversos programas, estão aí. Basta você estar habilitado, capacitado para receber aquele programa. Programa tem, gente, muito. Rodrigo, quem vê eu falar, eu sempre falo para as pessoas, né? Vá ser conselheiro de saúde, vá ser conselheiro da mulher, vá ser conselheiro de igualdade racial. Conheça a máquina governamental, conheça as políticas públicas existentes para você poder pedir ou não pedir, requerer ou não. Porque, na verdade, o nosso povo fica encastelado nos seus castelos, né? Fica lá encastelado. Não delega para ninguém ir atrás disso, trabalhar isso, né? Porque, assim, por exemplo, eu posso falar de Cidade Ocidental, Casa de Babá Pedro de Oxós, Casa Afro São Jorge, que foi onde meu trabalho começou em termos de Brasília, em torno, há 28 anos atrás. Eu coordenei o primeiro ponto de cultura afro da história da Fundação Cultural Palmares na Casa de Babá Pedro de Oxós. E aí, o que aconteceu? Ele acabou sendo presidente do Conselho de Assistência Social. Até hoje eu estou com ele lá, fazendo as coisas. E ele criou um nome na cidade. Hoje ele é uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência. A gente conseguiu fazer do terreiro também uma parte para casa-abrigo de mulheres. Mas tudo você tem que conhecer como é que funciona e se fazer conhecer. Ninguém sabe o que calado quer. Se eu não sei que você, Pai Tiago, está no Sol Nascente, se você não vai na administração do Sol Nascente, dizendo, olha, eu sou Tiago, a minha casa chama tal, estou aqui, eu atendo tantas pessoas, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, eu preciso do apoio da administração para mim. Entendi. Uai, o que nós temos aí no Sol Nascente? Ah, tem a Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, é perto do Sol Nascente? É perto. Como é que eu faço para ter acolhimento das mulheres aí em Ceilândia? O que a OAB pode lhe proporcionar? A OAB de Ceilândia, que vai falar sobre o Sol Nascente, que tem a ver. Se você não busca e não faz essa interface, fica muito difícil, né, de alguém ir bater na sua porta para falar, olha, venha cá. Patrícia, vamos lá, para a gente entender. Pai Tiago, hoje eu estou vice-presidente do Compir de Valparaíso. Babá Francimar está o primeiro secretário. Ai, eu nem falei, Babá Francimar, que Iemanjá lhe abençoe grandemente. Viu? Sua bênção. Esse homem ele é diferenciado. Gente, eu tive acesso a um projeto do Ministério Público do Estado de Goiás, em que ele pega ex-presidiários ou presidiários que estejam já em regime de progressão e o Ministério Público paga para a instituição que tem essa estrutura para oferecer uma formação. Eu não consegui fazer esse projeto, por quê? Porque eu não consegui montar uma escola de como é que chama? Confeitaria. Se eu tivesse conseguido montar aqui em casa, eu montei toda a estrutura, montei a estrutura física, prédio e tal, e não consegui. Se eu tivesse conseguido, eu teria um convênio do Ministério Público em que ele encaminharia ex-presidiários ou aqueles que estão em regime de progressão para fazerem a formação e saírem padeiros. Não vai muito longe. O Senar, vocês já ouviram falar em Senar? Para quem está em zona rural, tem o Senar, que é como o Senai, só que é o Senar que é da zona agrícola. Para a área rural.
Para a área rural. Ele dá cursos de até 15 pessoas de panificação, ele dá vários cursos ensina a montar galinheiro, vários cursos para até 15 pessoas. Com tudo, quer dizer, você capacita a tua comunidade com um convênio do Senar, que aí você pode fazer de 3 em 3 meses, gente, termina uma turma, começa a outra, e você vai capacitando a tua comunidade, você gera a importância do teu terreiro na comunidade, que é vital e que vai coibir muitas das denúncias. Né? Mas a gente voltando ao tema, porque isso aí é um outro tema, né? É outro tema. Entrou no outro tema. Voltando ao tema do crime, né? Do crime, porque o tema são crimes, da religião, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, né? Porque, assim, é charlatanismo, curandeirismo, estelionato da fé, ameaça de morte, assédio moral, assédio sexual, estupro mediante fraude. Olha, já teve um caso... Coisas que o nosso povo não sabe. Por exemplo, se eu falar o pai Rodrigo, ele é, sei lá, vai, Rodrigo. O pai Rodrigo, não sei, vai, ele é imoral, muito doido. Seja, vai. Ele é muito doido. Eu estou injuriando o pai Rodrigo, crime de injúria, 147. Eu estou ferindo. Se começa a falar para os outros, é difamação. Subjetiva dele, que é o que ele pensa sobre ele. Não precisa de testemunha. Ele recebe um recado no WhatsApp dele, de um pai de santo que não gostou dele, não foi com a cara dele, e xinga ele ali, fala, você é um vagabundo, vai, né? Pai Rodrigo é um vagabundo. Isso é injúria. Dá crime, é crime, é crime. Por exemplo, tem um caso que aconteceu com o Pedrinho do Oxóssi, de uma pessoa fazer chacota com um zelador de Pai Pedro, que estava de torso e pano da costa na cintura. Fez chacota, deu crime? Deu crime. É crime, é crime. Aconteceu também, doutora, por exemplo, o sacerdote estava fazendo um jogo, né, de búzio, e disse assim, olha, filho, se você não fizer tal obrigação, você vai morrer. Eu estou vendo aqui que... E a pessoa saiu dali chateadíssima. É ameaça de morte. Ameaça de morte. E ele está respondendo até hoje. Ele está respondendo um processo aí, um dinheirão aí, por conta de que ele... Porque assim, a gente tem que se policiar a todo instante. Antigamente, era mais... A gente via muitos crimes sendo cometidos e que a população ficaria calada por medo, mas hoje em dia, falta de conhecimento, mas hoje em dia a população está obtendo um conhecimento extraordinário, e isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, mas está virando, assim, como é que eu posso dizer, as pessoas, principalmente os sacerdotes, ele tem que se policiar da forma que vai passar a informação para aquela criatura, para aquela pessoa. Por exemplo, filho, eu estou vendo aqui que você precisa tomar uma obrigação assim, 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 e que seria muito bom que você tomasse. Pronto. Eu não preciso dizer assim, ó, se você não tomar, você vai morrer, se você não tomar essa obrigação, você vai perder seu emprego, se você não tomar essa obrigação, alguém da sua família vai morrer, porque isso aí eu vou estar intimidando aquela pessoa a fazer aquela obrigação, tipo, obrigando aquela pessoa, coagindo aquela pessoa a entrar na casa, a participar do culto. A ameaça, dá tudo isso, e hoje dá, e o povo não está mais alheio a tudo isso. Muito pelo contrário. Doutora Patrícia, vamos para uma questão prática e um caso que a gente tem conhecimento. Eu, por qualquer motivo, resolvo chamar alguém, um terceiro, para marcar uma consulta com o Pai Tiago. E eu oriento essa pessoa, olha, force ele a fazer uma consulta online, force, se você tiver oportunidade, pega o celular, grava, para pegar qualquer tipo de erro, de vício, ou qualquer coisa que o incrimine. Legalmente falando, nós estamos falando de quê? Quando você monta uma casinha, na verdade, né? Tá montando uma casa de caboclo pro rapaz.
A gente sabe do que a gente está falando. Sim, entendeu? Eu estou montando uma emboscada, isso é um crime de emboscada, porque eu estou encomendando. Por quê? Porque eu estou querendo fazer uma denunciação caluniosa, por assim dizer, uma calúnia. Estou querendo imputar a alguém um crime que ele não cometeu, ao meu bel prazer. Isso acontece muito no nosso meio, de querer desqualificar o outro, né? De dizer que o outro comete erros e eu não. Isso. Acontece Isso é crime muito no nosso também. meio. Por exemplo, se eu disser que pai Rodrigo, como fez um eboque, não deu certo, que a pessoa morreu e lá, e isso efetivamente não aconteceu, eu estou fazendo uma denunciação caluniosa. O que é denunciação caluniosa? Quando a coisa chega na polícia, eu usei a esfera policial, a esfera judicial, para imputar o crime a alguém que não cometeu. Isso é crime também. Né? Então, assim, tiro no pé, coisas que né? acontecem muito no nosso meio. Eu já falei da injúria. A calúnia. A calúnia é imputar a alguém algo, um ato delitivo que a pessoa não cometeu. Isso é calúnia. E difamação é colocar, o pai Rodrigo não presta nos grupos de WhatsApp. No caso da injúria, eu não preciso de testemunha. Da calúnia, eu preciso de testemunha. E da difamação também. E o nosso povo faz muito isso. Uma das coisas que eu vivo pontuando, a gente tem muitas pessoas de candomblé que devem, né? Deve a roupa que comprou, deve Isso. Aí o zelador ou quem posturou vai lá na internet e coloca seu fulano de tal, lá. Isso não pode, gente. Dá dano moral? Dá dano moral. A pessoa está te devendo, cobre ela dos meios legais, não expõe a pessoa. Justamente. Acontece muito também, doutora, assim, da pessoa fazer a obrigação na casa, o pai de santo será parcelou essa obrigação, né? Esse recurso que ia chegar na casa para fazer outras manutenções e parcelou, e a pessoa não pagou, aí o camarada vai lá nas redes sociais e faz, ei, pague o que você me deve, você é um veaco, você é isso, Não você é aquilo. pode. Isso é crime, gente. Isso é crime. Quando eu vejo um negócio desse, eu entro e coloco, gente, olha, cuidado, isso dá dano moral. A pessoa E quando expõe também... Venha. Por que o nosso povo vende as coisas e faz as coisas de boca? Não faça de boca. Tem nota promissória, tem compromisso. Faz o compromisso, faz a pessoa assinar. Outra coisa que acontece muito, doutora, no nosso meio, a gente está comentando o que acontece no nosso meio. Por exemplo, fulano vai visitar a casa de Beltrano, chegou lá, tirou seu lindo celular de última geração, tirou várias fotos, depois está expondo aquela pessoa ao ridículo, né? Por conta da roupa, ou por conta de que se vestiu de tal jeito, e colocam nos grupos de fervo, de chacota, e por aí vai. Expondo aquela pessoa ao ridículo. Eu acho que as pessoas já vão mal intencionadas para aquela situação, e eu acho que... Isso é crime. Por que isso acontece no nosso meio? Porque ninguém faz nada. O nosso povo é o povo do deixa disso. Ah, deixa disso. Ai, deixa para lá. Isso passa. Não, tolerância zero. A partir do momento que o nosso povo tiver uma postura de tolerância zero para as coisas, vai coibir muito charlatanismo, muito curandeirismo, muito estupro mediante fraude que tem no nosso meio, muito, entendeu? Muito tititi dessas guerrinhas de internet vai acabar. A partir do momento que uma pessoa tomar uma atitude e essa atitude der reflexos, sabe? Isso para. Eu posso falar, por exemplo, eu e o Rodrigo, uma vez falaram que o Rodrigo tinha falado de mim, passei a mão no telefone e falei, qual a tua diferença comigo? Pô, vamos por aqui. Eu sou assim. Qual é? O que é? Entendeu? Então, vamos deixar claro aqui. Porque, assim, quer falar de mim? Fale para mim. Exatamente. Né? Não fica mandando recadinho por terceiro, falando com terceiro, que vai chegar até a gente. Então, se as pessoas tomassem uma atitude não covardes, porque nós temos muitos no nosso meio que são covardes, a partir do momento que um zelador tiver postura de zelador, um adepto tiver postura correta, muito dos crimes que nós temos no nosso meio melhoram. Por exemplo, uma zeladora não tomou cuidado, a Oiá ia sair com a panela de fogo, queimou a cabeça da pessoa. É crime? É crime, é lesão corporal.
Lesão corporal. Aqueles testes que faziam antigamente, né? Do tapete de mais, fogo, pisar furar. na brasa, no caco de vidro, colocar a mão na panela de azeite fervendo, é lesão corporal, gente. Sim. E isso acontecia bastante antigamente. Eu acho que os mais antigos que estão na live aí pode falar até com mais prioridade do que eu, que não sou tão novo, que não sou também tão velho, mas também não sou tão novo, sobre isso que acontecia bastante, né? O zelador estava com um alfinete, quando a pessoa estava manifestada que passava perto do zelador, ele dava uma alfinetada, ou ele furava, ou ele espalhava a brasa no terreiro para a pessoa passar por cima, e várias outras coisas que eu vivenciei em alguns terreiros e alguns barracões, os mais antigos vão saber do que eu estou falando, e que hoje a gente tem um entendimento que isso é lesão corporal, a gente vai estar prejudicando aquele médico, que para a gente saber... Moral. Justamente. E assim... vai proibir... E como o animal... Porque assim, se a entidade que trabalha comigo dança no fogo, se a sua não trabalha, você não tem espírito. Isso, acontecia muito isso. Acontecia muito isso. Só que assim, nós temos muitos problemas com animismo? Temos. Nós temos problemas de alcoolismo no nosso meio? Temos. Né? Às vezes não é nem a entidade que está bebendo, é a pessoa que está bebendo. E cai. Justamente. Nós temos problemas sérios no nosso meio, sérios, que não dá para a gente fechar o olho. Imagine só, doutora, a gente está num culto, aí daqui a pouco chega a viatura de polícia, chega a viatura do Conselho Tutelar dizendo assim, olha, zelador, o senhor vai nos acompanhar até a delegacia porque você está fazendo alienação de menores, por bebidas, cigarros e etc. Está fazendo aliciamento de menor. Aliciamento, isso. Diga aí que situação esse sacerdote que acabou a reputação, acabou com tudo. Né? É por isso que logo no início da live eu estava comentando com a senhora que para a gente ter esse cuidado com os de menores no barracão. Né? Vamos lá. Eu sei que em terreiros de candomblé, no momento do culto, não é permitido bebida, não é permitido cigarro por conta do próprio orixá, que não permite isso dentro do salão. Mas quando termina aquela sessão, aquela corrente, lá fora vai ser servido jantar, vai ser servido coquetel, vai ser servido N coisas. E a gente tem que ter essa atenção. Por exemplo, nos cultos de Jurema, a gente faz o uso do cachimbo porque é um instrumento litúrgico para a nossa religião. A gente também faz o uso de alguns licores, que é preparado, o Rodrigo sabe bem do que eu estou falando, que em alguns casos existe o princípio ativo do álcool e em outros não tem. Né? E em outros não tem. Então, a gente tem que ter esse feeling, esse cuidado, porque, por exemplo, existem o modo de preparo, Pai Rodrigo, para, por exemplo, um de menor que vai passar na mesa de consagração, a jurema que a gente vai oferecer para ele não pode ter um princípio ativo com álcool, tem que ser só macerados de ervas. Né? Meu filho acabou de passar, né? Justamente. E aqui, recente, o Vinícius, né, aqui em casa, que é seu afilhado também, meu discípulo de Jurema, e a gente tem que ter esse cuidado. Nós temos que ter consciência que nós estamos inseridos numa sociedade que muitas vezes fala-se muito de intolerância religiosa, uma intolerância que é causada por nós mesmos. Porque a partir do momento que eu estou fora das regras, né, eu estou fora da regra. Se eu não ajo... Quem não está na regra é o marginal. Tá na margem, entra na margem da lei. Tá na margem da lei. Então, assim, nós temos um caso muito grave aqui no entorno de Brasília, de um zelador que foi até condenado a 131 anos, né? Por conta de estupro de menor, de tudo. É um caso emblemático, mas nós temos aqui. Né? Porque ele dopava, ele usava as meninas, né? E usava uma entidade, tadinha, né? Da avó Teresa. Uhum. Aconteceu, e é uma realidade. Então, nós temos que tomar cuidado desse limiar do poder, né? Do que é o sacro e do que é o profano. Assim, que nem o Pai Rodrigo falou que... Sim, Rodrigo. Pai Rodrigo falou que realmente na casa de Jurema não há o recolhimento, a gente não recolhe a pessoa para iniciação, mas em algumas casas existe o recolhimento
de 21 dias. Aí depende do zelador. Aí vai muito, para a gente não entrar aqui em afinco de obrigação. E aí já houve casos de denúncia de cárcere privado, porque a pessoa estava lá e aí foi denunciada, e aquela situação Sim, toda. eu já tirei zelador da polícia, da delegacia presa, porque denunciaram que estava em cárcere privado, lesão corporal. Não foi um caso só, foram 3 casos, entendeu? Por isso que eu falo, vamos tomar cuidado, vamos fazer a documentação correta, vamos pegar as autorizações devidas. Isso é muito sério, muito, muito sério. Eu já te dá depressão. Teve uma zeladora que quase ficou presa na delegacia de proteção porque ela disse que preferia que a menina de 14 anos fosse iniciada pelo ogã da casa dela ou por qualquer outra pessoa, do que por qualquer outra pessoa. Ela verbalizou isso dentro da delegacia de proteção à criança e adolescente. Estupro de vulnerável. Artigo 217A, ponto, não há consentimento. Complicado. Né? Eu tenho uma pergunta aqui bem pertinente. A gente está falando de várias coisas que acontecem, e na maioria das vezes o sacerdote sequer tem conhecimento que isso acontece. Então eu posso, fazendo um apanhado disso tudo que a gente já conversou e foi explanado aqui hoje, é como a gente fala, as nossas religiões elas são tradicionais. Então a gente respeita uma tradição. Porém, há necessidade de uma renovação. Renovação em que sentido? E essa é a modernidade boa que eu falo. Não é o uso de celular no meio da gira, não é isso. O sacerdote ele precisa entender que hoje ele não é mais apenas um sacerdote. Ele tem que ter noções de direito, mas ele não é advogado. Ele precisa de um advogado. Ele tem que ter noções de psicologia, mas ele não é psicólogo. Ele precisa do auxílio de um psicólogo. Ele não é nutricionista, mas ele precisa do apoio de uma orientação de um nutricionista. Pai de santo não é médico. Precisa da orientação do médico. Então, o que que eu tenho entendido? Eu acho que o sacerdote hoje, ele precisa se renovar enquanto ser humano. Ele precisa entender que o papel dele não é mais apenas de líder religioso. Lembrando, sacerdote não é advogado, a não ser que ele tenha essa formação. Mas ele é um orientador, um conselheiro. Então ele precisa dessa formação. E aí, fazendo esse apanhado, será que o conceito de sacerdote hoje, a gente não precisa renovar esse conceito? Porque o conceito de sacerdote antigo está imputando em crime. Olha a pergunta pesada que eu estou fazendo agora. Esse conceito de sacerdote antigo não está imputando em crime, e esse sacerdote ele precisa transcender isso. E a gente criar, de repente, uma nova denominação, uma nova nomenclatura. Porque olha só, né? Fala lá pra gente, Patrícia. Botei você na fogueira agora. A gente sabe que antigamente alguns zeladores, para ter notoriedade, né? Notoriedade, para ser conhecido e para ter poder, aqui em Brasília mesmo, né? O que ele fazia? Ele inventava uma história, ligava para o político que ele queria ou para a pessoa de poder que ele queria, inventava uma história para ele ser necessário àquela pessoa. A verdade é essa, né? Ele constrangia aquela pessoa, ameaçava aquela pessoa a fazer o que ela quer. Nós temos pessoas ainda do nosso meio que conseguiram alguns pseudos poderes fazendo isso também, né? Vários. Ameaçando com ebó, não sei o quê. Isso é notório no nosso meio. Isso é crime? É crime. Um zelador, um sacerdote, um ministro religioso, vamos lá, ele é um ministro religioso de confissões afro-ameríndias ou de confissões de matriz africana. Ministro religioso, olha, né, a postura que ele está. Ele tem que ter um corpo na sua casa, ou que não seja na sua casa, pessoas que ele possa confiar e pedir orientação correta.
É que nem, não sei se você lembra, uma vez eu coloquei que eu precisaria de um psicólogo no grupo do Afropom, e aí gerou uma contenda gigante de alguns zeladores dizendo que eles eram psicólogos. Não, eles não são psicólogos. Não. Né? Eles são orientadores espirituais, que está muito diferente do psicólogo. Ele precisa de um psicólogo dentro da casa dele, dependendo do que ele tem lá dentro, precisa. Ele precisa de um advogado da casa dele, ou que oriente, precisa. Ele precisa de um médico, precisa. Ele precisa de toda uma comunidade. Ele está inserido nessa comunidade. Então, ele tem que ter a interface com os profissionais. Ele não é tudo, foi o que eu falei. Ele não é o próprio orixá em terra. Ou ele não é o seu Zé do Laço, né? O tempo inteiro, ele não é um chapéu de couro 24 horas, né? Ele é um ser humano. E quanto ser humano que lida com pessoas, com seres humanos, ele lida com milhões de contendas. Que ele não sabe tudo. Ele não sabe para ele não sabe, às vezes, como conduzir o CNPJ dele, aonde ele tem que levar. Justamente. Então, ele tem que ter uma pessoa que saiba orientar. Por isso que eu falo, ó, o presidente espiritual, se ele tiver uma certa idade, se ele tiver... Ele é o presidente espiritual da casa. Ele tem que ter um presidente material que vá correr atrás das coisas? Tem. Tem que ter um conselho forte? Tem. Ele tem que buscar no Ministério da Mulher, Família e Direito. Quem é que cuida de povos e comunidades tradicionais ali? O que eu posso buscar? Tem que ter alguém que vá buscar. Pelo que deu para entender sobre essa colocação de Pai Rodrigo e que a doutora está colocando agora, é que os sacerdotes não basta ter os seus direitos adquiridos dentro da religião. Ele tem que ter uma certa formação. É isso que está faltando. Os nossos dirigentes, os nossos líderes religiosos ter um pouco de formação, não que ele seja formado em alguma coisa, mas que tenha um conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Uma pessoa para ser padre, ele vai estudar 8 anos, vai passar por várias provas, faculdades de filosofia, teologia, por aí vai, e vai se formar sacerdote. A igreja tem um conselho, eu digo isso porque já fui seminarista, tá, gente? Sou formado em teologia. A igreja vai fazer um apanhado daquelas pessoas através dos seus professores, do reitor do seminário, e se aquela pessoa estiver apta a exercer o sacerdócio, ela vai ser ordenada pelo bispo da igreja. Isso também serve para alguns protestantes. Eles têm que fazer o curso de teologia para poder ser um sacerdote, um pastor. E o que a gente vê é que, não dizendo que nós sacerdotes de candomblé, de jurema, de umbanda, de quimbanda, temos essa obrigatoriedade, mas eu acho que nós devemos nos capacitar para dirigir e comandar pessoas. E olha só, ela é pela própria organicidade. Nós não temos, de fato, conhecimento formal. Dentro da nossa denominação não existe conhecimento formal, né? Existe o que? 7 anos para você receber seus direitos, mas é tudo oralidade. Isso. Tudo na oralidade, conhecimento de pai para filho, consuetudinário. Ok, é válido, porém, é o que eu sempre falo, nós estamos inseridos no mundo, nós estamos inseridos na comunidade. Eu consigo viver na minha aldeia, né? Porque se for pensar uma aldeia, na minha aldeia, sem fazer interface com o mundo? Não consigo. Então, o que eu preciso? Eu preciso minimamente estar inserido nesse contexto. Justamente. É isso que a gente vê, essa deficiência de conhecimento. Nós temos o conhecimento, digo nós, a maioria dos sacerdotes, nós temos o conhecimento... Chateada é o desinteresse, isso eu já verbalizei muito para o Rodrigo, é o desinteresse de algumas pessoas de nossa denominação religiosa. Sabe, que ele não tenha tempo para isso, mas que ele delegue um terceiro para ter o conhecimento. Eu gosto muito de capacitação, né? Eu gosto muito de falar, por exemplo, faço muitas rodas de conversa para a gente poder estar discutindo e estar passando o conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Se eu cometo um crime, se eu erro por desconhecimento, a partir do momento que eu for me inteirar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode,
Vai Você facilitar. não pode mais cometer o crime. É a mesma coisa assim, a questão do casamento, né? Ah, você pode realizar? Pode. Desde que você tenha seu CNPJ, que você oficie o cartório, fale, Isso. dê entrada, né? Comunique, Isso. você vai fazer, sai o termo, e você fez o casamento como uma igreja católica faz. Porém, Isso. faz um cavalo de batalha gigante, e não é um cavalo de batalha. É simples, cabe a você saber o mecanismo. Exatamente. Justamente. Né? Mas por que Então, doutora, buscar esse mecanismo? É mais fácil dizer, eu não consigo. Às vezes nós não conseguimos alguma coisa porque a gente não corre atrás. Não é aí vai entrar. Aí, fluido. eu não sei nem se a gente deveria entrar nessa parte, mas a gente vai entrar numa questão de vitimismo. Mas eu vou fugir desse tema. Doutor, então, assim, falando do objetivo de hoje, que é crimes religiosos. Então, a gente pode concluir que vários crimes que hoje, né, vários crimes religiosos são cometidos por falta de informação, falta de interesse em buscar a informação, eu vou dizer um pouquinho aí de preguiça, o famoso deixa disso, o jeitinho brasileiro, e por fim, eu vou transcender o conceito de crimes religiosos, tá? Então a gente pode dizer que várias das coisas que nós somos acusados, somos por falta de escopo, seja jurídico, intelectual, conhecimento prático, conhecimento de mundo ou conhecimento formal, que escondidos, mascarados na tradição, continuamos exercendo práticas que não são mais aceitas e permitidas. De uma forma geral, então a gente pode concluir que se buscarmos a informação, até porque a informação está aí, a senhora é especialista na área do direito e vários outros aí em diversas áreas do conhecimento, e alguns malucos que nem eu, que a senhora já me conhece há algum tempo, sabe que eu meto o pé na porta. Várias das coisas hoje que são crimes, que poderiam ser facilmente evitadas. E aí eu vou ser muito simplista nessa conclusão. Por querer, boa vontade e um pouquinho de comprometimento. Sim. E falo mais, Rodrigo, olha só, nós temos instituições que seriam marcos regulatórios nossos, né? Que nos balizassem. E não existe o que eu vejo, não existe o interesse dessa instituição em estar regulando de fato, colocando no eixo o que tem que ir no eixo. Porque, por exemplo, se eu vejo uma publicação de alguém que é muito surreal, é muito fora da realidade, eu tenho que chegar e falar, olha, meu amigo, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Por quê? Se todo mundo da religião que visse as maluquices, porque tem muita maluquice no mercado, as maluquices rechaçassem e tomassem uma postura do que está errado, muitas dessas maluquices não estariam acontecendo, mas eu fico na minha zona de conforto. Não xoxar, né? Não xoxar, acionar legalmente. Não tem nada, exatamente, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a comunidade que vai numa casa ruim, com um dito zelador ruim, e que depois vai colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Na roda. É aquela coisa, quando eu vejo alguma coisa muito errada, eu falo, olha, está maculando o nome de fulano, de Beltrano, de Ciclano, de pessoas sérias e que deram a vida para a religião. Então não está certo. Se eu sou um adepto da religião, se eu conheço, eu não posso deixar isso acontecer. É péssimo para todo mundo. O que a gente vê também, doutora e pai Rodrigo, nas casas de hoje, vamos falar do nosso povo também, né? É o tal da baixa na frente de todo mundo, né? O constranger,
gente. O constranger na frente de todo mundo, para os tambores, chama aquela pessoa na chincha na frente de todo mundo, constrangendo. Vai dar uma injúria. Você fala assim, injúria. É o mínimo que vai dar injúria. E aí os zeladores, os babás já se acham o bichão por estar dando uma baixa. Tá certo, aquela pessoa cometeu um erro. E não puxa nada sentar, conversar com aquela pessoa, colocar as coisas em ordem, né? Aí dá aquela famosa baixa na frente de todo mundo, às vezes está sendo gravado, né? E aí vai para as redes sociais, gera aquela polêmica, gera aquela situação toda. Por exemplo, eu já vi as pessoas serem enxunchadas, que nem o Pai Rodrigo estava falando aí mais cedo, por conta de uma roupa, né? Por conta de algo que por exemplo, eu tô com uma roupa chique, eu comprei uma roupa, minha casa hoje vai ser a gíria, quero todo mundo de branco. Aí chegou uma pessoa lá que não tem a roupa branca, mas que vestiu uma roupa adequada para participar da gíria, e eu paro o tambor e disse, fulano de tal, saia agora da minha casa. Você não está capacitada porque você é isso, é irresponsável, já lhe avisei que era para ser feito isso, eu não quero você aqui, por isso, isso e isso. Na frente de todo mundo, constrangendo aquela pessoa pela classe social, pela aquisição financeira e isso, aquilo, outro. Eu acho que isso é desnecessário e que eu já dentro de uma casa que eu participei, não como sacerdote, mas ainda como neófito, é um constrangimento. Essa pessoa teve que passar por vários tratamentos com psicólogo, porque ela começou a se achar o patinho feio, a pessoa horrível, ele diminuiu a pessoa ao máximo, que a pessoa não tinha nem jeito mais nem de sair de casa, ele prejudicou a vida daquela pessoa, pelo aquele fato, a casa estava lotada de gente, a casa estava bombando, e ele parou e fez isso. Eu fiquei com vergonha alheia, eu fiquei morto de vergonha. Né? Imagine aquela pessoa. A indenização por dano moral, por dano psicológico. E tudo, gente, hoje as pessoas precisam entender que tudo dá dano moral, gente. Tudo dá dano moral. E tá dando indenização pecuniária, tá doendo no bolso. Além de crime, dá o dano moral. Então, nesse negócio doutora, pode falar. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E agora é bem pertinente. Supondo que isso tudo que o Pai Tiago falou agora aconteceu com uma entidade manifestada. Calma. Eu falo calma. Fale. Vamos lá. Já que na boca do povo, como diz a música, né, na boca de quem não presta, enfim, tudo é culpa de Tranca-Rua, Maria Padilha e seu Zé Pilintra. No mundo aí, tudo é culpa deles três. Vamos dizer que foi seu Tranca-Ruas, estava em terra e deu uma esculhambada dessa daí. Legalmente falando. Como? Vamos supor que eu que fui a vítima. Como eu devo ir à delegacia, como proceder, procura um advogado, nos dê essa orientação. Porque se esconder atrás de espírito é fácil. Olha só, você vai colocar o médium, a responsabilidade é do médium, não é do espírito. É a mesma história. Patrícia, Zé Pilintra engravidou 3 meninas. Não foi Zé Pilintra que engravidou, foi o médium. Quem é as crianças? É igual. Bom? Irmão Júlio. Pai Júlio, sua bênção, meu velho. Bênção. Então, olha só, é o médium que vai responder, não é Tranca-Rua, não é Zé Pilintra, não é ninguém. É o médium. A responsabilidade objetiva é do médium. E a pombogira que vai presa no ato, em flagrante delito? A pombogira sai presa e algemada dentro do camburão. Como que fica essa situação? É o médium que está sendo preso, gente. Gente, é um absurdo a gente ter que passar por esse tipo de coisa. Já aconteceu aqui, logo quando eu cheguei aqui em Brasília, doutora, de realmente uma pombogira esfaquear um consulente. Foi logo Sim. quando eu cheguei aqui em Brasília. Não sei se você lembra desse caso. Tá, mas você não tem o Cambon, não tem a figura do Cambon, não tem a figura do Ogã, da Eked, tem essa figura, não tem? O guardião. O guardião, seja lá, o nome que a gente der, que é quem está acordado responsável pelo que aquela entidade vai fazer, não é? Uhum. Vai todo
para a delegacia, amigo. Todo mundo responde. Todo mundo é cúmplice. Todo mundo é cúmplice, vai todo mundo. Porque já pensou se a moda pega? Ah, a Figueira vai virar aqui, vai começar a pegar o punhal e daí todo mundo... Gente, por favor. É aquela história que perguntaram. Doutora Patrícia, olha só, a fulana começa a beber, tá num boteco, ela começa a beber e começa a dar consulta para as pessoas. Eu falei, bom, Isso eu é acho estranho, Patrícia, porque as minhas entidades, se eu beber antes, elas não vêm. Então, é doutrina, ok? Doutrina. Ok. Particularidade do médium. Séria, pode ser qualquer outra coisa, né? Um zombeteiro, qualquer coisa, dá o nome que você quiser. Porque, às vezes, as entidades, elas têm doutrina, elas têm, tem a maneira de trabalhar. Ela não vai ficar... Você já imaginou? Eu no evento da BPW, aí... Por favor, né, gente? Por favor. Seu Sete Laços vai pro Lollapalooza agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Sete Laços vai pro Lollapalooza agora. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. É cômico, mas isso aconteceu e de fato. Antes de eu falar, quero agradecer a todos os pessoas que estão entrando na live aí. Algumas pessoas já entraram, já saíram. Pai Antônio está aí. Pai Antônio, sua bênção, meu velho. Quero dizer que o encontro lá no Ceará foi belíssimo. Eu acompanhei pelas redes sociais. Sua bênção. Já aconteceu, doutora, do malandro entrar com a velha maconha no terreiro. E quando ele estava no ato, a polícia não encontrou só aquele cigarro de maconha, mas mais coisas, e esse médium foi preso por tráfico. Sim, mas ele vai preso. Não só ele, como o pai de santo, que permitiu aquilo dentro da casa dele, porque foi encontrado na casa do pai de santo. Gente, vocês têm que entender, qualquer ato delituoso que ocorrer debaixo do seu teto, na sua circunscrição, quem responde é o pai de santo. Não tem essa, não sabia que fulano escondeu a arma, escondeu droga. Você tem que saber. Você é o dirigente dessa casa, você tem que saber os 4 cantos da sua casa, o que está acontecendo. Uma menina vai e tem um ato sexual com o ogã da sua casa, a responsabilidade é sua, gente. Se ela tiver até 14 anos, estupro de vulnerável debaixo da tua casa. Ave Maria. A gente, assim, fazendo essa live vai ser bom que vai abrir os olhos de muitos sacerdotes que aí estão, né? Principalmente aqui na live, tem muitos sacerdotes participando. É o que eu falo para os meus amigos sacerdotes, que normalmente eu auxilio. Eu não gostaria de estar na pele de ninguém, porque é uma responsabilidade tão grande hoje. É uma responsabilidade gigantesca. Vocês lidam com pessoas, gente que vem com as mochilas da casa deles, pessoas mal educadas, pessoas de má índole. Vocês lidam com gente de tudo muito jeito. A casa está aberta, então entra tudo. Então, verdade. Você tem uma atenção redobrada para o que vai acontecer debaixo do teto de vocês. A responsabilidade é de vocês. Doutor, uma última pergunta. Até porque nosso horário está chegando e essa também é uma realidade. Como o Pai Tiago falou mais cedo, muitas casas de santo, elas funcionam em chácaras. Vocês conhecem a minha casa é uma chácara também. Sim. Eu já passei por essa situação. Hoje, eu tenho discípulos que trabalham com carteira assinada dentro da casa. Mas eu já vi casos em que, em troca de atos ritualísticos e litúrgicos, uma ebó, uma limpeza, uma iniciação, o que fosse, a pessoa prestava serviço. Seja de caseiro, seja cuidando lá, seja de babá, o que for. Ou como até diarista. Legalmente falando, nós estamos falando de quê? Olha só, é o que eu falo. A pessoa, ela precisa pagar, seja obrigação, seja igual que for. Ela não tem condição, ela tem a força de trabalho dela. Tá, tem a força de trabalho. Ou até tem a situação,
daquele filho de santo que não tem onde morar, que ficou sem casa, que você vai e cede para ele morar temporariamente lá na sua casa, sem ônus nenhum para ele. Às vezes ele come, bebe e dorme às suas custas. E muitas vezes depois ele vai entrar com uma ação de regresso contra você. Né? Entre outras coisas. Então, o que acontece? Até uso capião, né? Ele vai fazer trabalho voluntário? É voluntário? Faz o termo de voluntariado, gente. Documenta. Fulano de tal, em tal dia, na Casa Afro São Jorge, vai prestar um serviço voluntário de X horas, em contrapartida receberá. Aí você coloca o que ele vai receber e manda ele assinar. E reconhece firma. E guarda o termo de voluntariado dele. Você está resguardado. Porque já vi realmente acontecer, Pai Rodrigo, depois a pessoa dizer que trabalhava para o sacerdote, que prestava serviço, que trabalhava e queria ser remunerado. E aí gera processos trabalhistas, aquilo tudo, né? Processos criminais de trabalho escravo. E processos gigantescos, não é processinho assim, que você com R$1.000 paga, não. É coisa de R$100.000, não é brincadeira. Então, assim, vamos sair da informalidade, vamos sair da oralidade, vamos para o papel. Preto no branco. Não existe no papel, não está no universo. Então, vamos documentar tudo. Muito importante essa live, muito importante mesmo. Eu quero que você faça as coisas para mim, viu, Pai Rodrigo? Olha, o seu olho é mais brilhante, o senhor é maravilhoso, né, Pai Tiago? Ai, divino, Só que depois, Pai Tiago, como diz, deveria, faltou isso, aquilo, e olha só, ferrou com a minha vida. Minha vida andando não é porque eu não tenho capacitação, que eu não tenho formação, que eu não consigo arrumar emprego porque meu currículo não é nada. É porque a mão do Pai Tiago não foi boa, a mão do Pai Rodrigo não foi boa, a mão do Pai Pedro não foi boa, do Pai Lilico, do Pai Dídio, de quem quer que seja não foi boa. Não é o ori da pessoa, não é a consciência da pessoa que não é boa, é a capacitação dela que não é boa, é a mão do zelador. Então o zelador está respondendo por algo que não é inerente a ele. Se você não estudou, o problema é seu. Se você não corre atrás, acorda cedo e não corre atrás, não é problema do zelador. Não é do orixá, não é da Jurema, não é da Padilha, não é de ninguém, é teu problema. E o nosso povo tende a terceirizar a responsabilidade dele, das incapacidades dele, para o zelador, para a casa, para o orixá. Quantas vezes eu ouvi, me ajuda a dar minha obrigação, porque se eu não dar minha obrigação, eu não arrumo emprego. Não, cara, tu não vai arrumar emprego porque você não tem capacitação. O mercado tem capacitação, não é obrigação. Pode te equilibrar, mas não é a obrigação que vai te arrumar emprego, cara. Acorda. Justamente. Já aconteceu também de alguns zeladores fazer alguns tipos de ebó para quem está preso. Eu quero soltar fulano de tal. Aí a família procurou um zelador, em vez de procurar um advogado, para lidar com essa situação, procurou o zelador. Aí o zelador disse, não se preocupe não, que você vai gastar tanto, a gente vai fazer esse ebó e fulano de tal vai sair. Só que não funciona dessa forma, né? Aí a pessoa não sai, o que acontece? Entra naquele que a senhora já tinha falado, o charlatanismo, né? Aquele negócio todo, se sente enganado, foi fraudado e pega processo. Gente, eu tô acompanhando aqui o horário, a gente está chegando perto do nosso horário. Eu gostaria que a gente fizesse as considerações finais, mas antes, eu quero fazer, eu vou puxar a sardinha aqui, eu vou vender um jabá aqui da doutora Patrícia. Eu vou vender um jabá. Para quem não sabe, eu sou CAC, sou caçador, atirador, colecionador, eu faço parte do mundo das armas. Eu acredito no direito do cidadão de se defender. E eu consegui uma parceria. E essa parceria hoje faz parte de todo o escopo de pessoas que a doutora Patrícia defende, mas esse é especificamente para as mulheres. Então, assim, vocês mulheres que já passaram ou passam por algum tipo de abuso, enfim, procurem o escritório de doutora Patrícia Zapponi,
que, além dos serviços legais de direito, de defesa ou acusação, essa cliente, você, vai ter acesso a um curso de operação básica de armas de fogo, técnicas de defesas básicas de Krav Maga e Jiu-Jitsu, para lhe ajudar na sua própria segurança. Eu estou vendendo jabá. Então, esse é um plus. É um a mais que a doutora Patrícia tem aí em várias das atividades que ela exerce. A próxima. Só um minutinho, pai. Eu e pai Tiago, a gente deu start nesse blog, nessas lives, mas em breve nós vamos estar migrando da plataforma Instagram e nós vamos estar com um programa semanal lá na rádio da doutora Patrícia. Que maravilha! Então nós vamos estar vamos sair um pouco, igual o tema hoje, a gente vai sair um pouquinho da informalidade. E nós vamos para uma questão mais formal. Não que vai ser, que será mais ou menos sério, até porque essa proposta desses encontros que a gente tem feito são de temas relevantes. Então, em breve, nós vamos estar com esse programa semanalmente lá na rádio da doutora Patrícia. E quando o pai Tiago chegou para mim e falou assim: pai Rodrigo, qual vai ser o tema da semana que vem? Eu avisei lá na nossa live da semana passada, teremos surpresas. E aí foi feito o convite à doutora Patrícia, nós trouxemos esse tema como um alerta. E esse é o objetivo desses nossos encontros. Informação e alerta. Ninguém aqui é o senhor da razão, ninguém aqui sabe mais, ninguém está certo ou está errado. São duas coisas que eu aprendi e eu guardo. Do meu juremeiro antigo, que ele dizia: não existe o certo nem o errado, existe o absurdo. E o absurdo tem que ser combatido. Eu guardo isso até hoje. E meu juremeiro hoje, nosso pai Geraldo, benção meu pai, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Isso. Então nós temos que estar resguardados. Meus amigos sacerdotes, afro-ameríndios ou de qualquer outra denominação, o nosso trabalho é lindo, nosso caminho é lindo, é um caminho de entrega, de caridade, de uma série de coisas que a gente pode falar que é bonito, mas o mundo não é. Então nós devemos estar preparados com informação, conhecimento técnico, para a gente evitar ser pego ou cair numa armadilha. Essa foi a minha conclusão de hoje. Passo a palavra a vocês. Pessoal que está aí participando da live, está entrando. Nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Zapponi. E que qualquer dúvida que ficar, nas considerações finais, a doutora vai deixar aqui as redes sociais, como encontrar ela, tirar dúvida. E se tiver algum processo que tenha com dificuldades, a melhor pessoa que eu conheço aqui da região é a doutora Patrícia, que tem conhecimento de causa, além de ser parte do nosso povo. Então, vamos lá, vamos reorganizar nosso barracão, vamos ter os nossos alvarás tudo direitinho, tire suas dúvidas, não faça nada com dúvida, né? Principalmente na área jurídica. Ela é a melhor pessoa que eu posso indicar, né? E eu tenho muito que conversar com a doutora ainda. Doutora Patrícia, no off, a gente vai ter muitas coisas para resolver, muitas pendências. Bom, gente, eu quero agradecer o convite da noite de hoje. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que conhecimento parado é conhecimento morto. Então, assim, nossa obrigação é elucidar as pessoas, o certo, o errado. E, assim, eu estou à disposição para tirar as dúvidas, né? O e-mail, vocês podem entrar em contato comigo com afrocombrasil@gmail.com, no e-mail do Afrocom. O meu celular, que é o WhatsApp, é 61995154248. Eu normalmente respondo a todo mundo. O meu Instagram é Zapponi Patrícia, o meu Instagram pessoal, se quiserem deixar perguntas no próprio Instagram pessoal. Aí tem o Instagram do Afrocom também, que é Afrocom Brasil. E é isso, né? Precisando... o Zapponi é com 2 P's, tá, gente? Estão me avisando para não esquecer. Para não esquecer. Então, eu estou à disposição. Penso que se nós nos organizarmos e trocarmos saberes, a gente vai muito mais longe,
porque o nosso problema é mais postural do que qualquer outra coisa. Nós temos Exatamente. muita coisa para oferecer para as pessoas. Nós temos a Aliança Afro-Religiosa de Enfrentamento à Violência, a todo tipo de violência. Nós temos o Conselho dos Anciões também, que está institucionalizado no DF. Então, assim, nos procurem, porque a gente tem condição, a gente tem advogados, contadores, psicólogos já junto conosco que podem dar uma orientação para o zelador, para quem está começando, para quem já tem estrada, que está com uma dificuldade. Porque dificuldades acontecem, né? Às vezes você vai fazer o bem para alguém e esse bem vira contra você, né? Você deu moradia para uma pessoa, a pessoa vem querer tirar coisas da sua casa, vem querer te cobrar. Então, são detalhezinhos que, às vezes, na boa vontade, na informalidade, nós fazemos de coração, só que nem todo mundo tem coração. Então, o que não existe no papel não está no universo. Vamos nos formalizar. É isso que eu tinha a dizer. Meu muito obrigada. Minha bênção a cada um de vocês, viu? Muito, muito obrigada sempre. Que a Jurema lhe abençoe. E assim, pessoal, tem o Instagram também de Pai Rodrigo, que pode deixar dúvidas, podem deixar perguntas, podem procurar ele para tirar algumas coisas que ficou aí no ar, né? É meio direto. A gente não vai conseguir perguntar tudo para a doutora, nem tirar todas as dúvidas numa live. Então, fica aí, o Instagram de Pai Rodrigo é Rodrigo Juremeiro. Tema, né, específico que queiram, né, Pai Tiago, Pai Rodrigo? Tem as sugestões, né? Algum tema isso. E assim, deixar pessoas também aqui, esse espaço aqui é aberto para nós mesmo, povo de terreiro. Tem grandes zeladores que têm uma maior curiosidade de conversar, que pode ser aqui na live, indicações de doutora Patrícia para participar junto conosco, de Pai Rodrigo. Então, assim, o Instagram do Pai Rodrigo é Rodrigo Juremeiro. O meu Instagram é esse que a gente está na live agora, Tiago Juremeiro, redes sociais todas. A nossa live vai estar gravada, vai ficar lá nas redes sociais, para que as pessoas consigam ver tudo esse conteúdo que a gente expôs hoje, na noite de hoje. Quero agradecer a todos, que Deus, a Jurema Sagrada, abençoe a todos, com fartura, prosperidade e vida longa. Pai Tiago, eu vou antecipar, eu pensei agora. Eu acho que eu tenho um tema muito legal para a nossa próxima live, hein? Sou um sacerdote novo. Acabei de adquirir os meus direitos. E agora? E agora? Isso. Perfeito. Perfeito. Estou e o que quero. Bom, vamos lá. Isso. O que eu faço? Perfeito. Perfeito. Então pessoal... Pensei agora, viu? Para a semana que vem, sou um sacerdote novo. Acabei de abrir minha casa. E agora? E agora? Pois doutora, muito obrigado por... A gente sabe que tempo é dinheiro, né? E muito obrigado por você disponibilizar esse tempo, que já chegou cansada, mas tá com esse sorriso lindo aí para nos ajudar. Pai Rodrigo estava trabalhando lá, quando chegou em casa ainda foi atender algumas pessoas, tivemos dificuldade de colocar Pai Rodrigo na live, mas conseguimos. Pessoal, muito obrigado mesmo. E, pode até ser um bate-papo para algumas pessoas, mas para outras é de suma importância a gente ter um pouquinho de conhecimento. E é isso, o propósito da gente é não falar somente de Jurema ou de Candomblé, mas sim abranger todo o social, né? Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Beijo no coração. Beijo no coração. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.